Saúdo a todos vocês com os meus mais sinceros sentimentos de respeito. Em nome de minha pessoa, meu país e meu povo, sinto uma grande felicidade por ter a oportunidade de me dirigir mais uma vez à Assembleia Geral das Nações Unidas. Desejo que a Assembleia Geral traga benefícios para nossos países e para toda a humanidade. Parabenizo o senhor francês por concluir a presidência da Assembleia Geral. Desejo sucesso ao senhor Yang, que assume esta função após longas lutas. Quero expressar aqui a grande satisfação que sentimos em ver o representante da querida irmã Palestina ocupar o lugar que merece entre os países membros. Espero que este passo histórico e importante seja a última curva no caminho histórico e importante da Palestina para a adesão às Nações Unidas. Convido também os outros estados que não reconhecem a Palestina a se posicionarem do lado certo da história, neste momento crítico e importante, e a reconhecerem o Estado da Palestina o mais rápido possível. Prezados delegados, a maioria dos meus amigos aqui assiste aos crises nas telas, enquanto nós as vivemos e tentamos gerenciá-la a cada momento. Portanto, hoje, me dirijo a vocês como líder de um país que não está longe das tensões, mas sim no coração delas. Embora alguns possam se sentir incomodados, outros possam nos atacar. Hoje, aqui, no púlpito comum da humanidade, desejo falar abertamente sobre algumas verdades em nome da humanidade. Veja, as Nações Unidas, sob as quais estamos agora, foram criadas após a Segunda Guerra Mundial, na qual milhões de pessoas perderam a vida, com o objetivo de preservar a paz e a segurança internacionais. Com a fundação das Nações Unidas, as expectativas em relação à estabilidade global e à justiça renasceram, e as esperanças de paz começaram a brotar novamente. No entanto, lamentamos ver que, nos últimos anos, as Nações Unidas têm se mostrado insuficientes em cumprir sua missão fundacional, tornando-se cada vez mais ineficazes, pesadas e inativas. Hoje, precisamos cada vez mais dos valores representados pelo lema "O mundo é maior que 5". Estamos testemunhando que a paz e a segurança internacionais são importantes demais para serem deixadas ao capricho de 5 países privilegiados. O exemplo mais dramático disso é o massacre que continua em Gaza há 353 dias, desde 7 de outubro. Mais de 41 mil palestinos perderam a vida nos ataques incessantes de Israel. A maioria das crianças e mulheres, 41 mil vidas, 41 mil pessoas foram brutalmente arrancadas da vida. Novamente, a maioria das crianças não sabe onde estão, mais de 10 mil em Gaza. Da mesma forma, cerca de 100 mil pessoas ficaram feridas e incapacitados. 172 jornalistas que tentavam cumprir seu dever em condições difíceis foram mortos. Mais de 500 profissionais de saúde que trabalhavam para salvar vidas foram mortos. Mais de 210 funcionários das Nações Unidas foram mortos enquanto prestavam ajuda humanitária ao povo de Gaza, que luta contra a fome e a sede. Eles bombardearam 820 mesquitas e 3 igrejas, que não deveriam ser atingidas nem mesmo em tempos de guerra. Eles atingiram dezenas de hospitais, centenas de escolas e mais de 130 ambulâncias que transportavam pacientes. Do púlpito das Nações Unidas, quebrando a condição das Nações Unidas, e sem vergonha, desafiaram todo mundo, todas as pessoas de consciência, a partir daqui, deste púlpito. Meus amigos, as imagens que vazaram das prisões que Israel transformou em campos de concentração mostram claramente a que tipo de opressão estamos enfrentando. Como resultado dos ataques de Israel, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres inocentes e indefesas do mundo. Mais de 17 mil crianças inocentes e indefesas foram alvo das balas e bombas de Israel. O pequeno e indefeso Recep tinha apenas 6 anos
enquanto procuravam um lugar seguro. O veículo deles foi atingido pelas forças de Israel. Seu tio, sua tia, seus primos, todos estavam mortos. Apenas ele havia sobrevivido. Ele esperou desesperadamente para ser resgatado por exatos 12 dias. Você vai vir me buscar? Ele esperou por 12 dias que uma mão amiga se estendesse para ele, dizendo que estava com medo. Apesar do nível que nosso mundo alcançou e da tecnologia que temos à nossa disposição, e mesmo com organizações de orçamentos gigantescos que empregam milhares de pessoas, como família humana de 8 bilhões, infelizmente não conseguimos salvar uma garotinha de 6 anos, que estava lutando diante de nossos olhos, assim como um pardal ferido. Centenas de crianças em Gaza morreram até hoje, porque não conseguiram encontrar um pedaço de pão seco, um gole de água ou uma tigela de sopa. E ainda continuam a morrer. Em Gaza, não são apenas as crianças que estão morrendo, mas também o sistema das Nações Unidas. A verdade está morrendo. Os valores que o Ocidente afirma defender estão morrendo. As esperanças da humanidade de viver em um mundo mais justo estão morrendo uma a uma. Aqui, pergunto abertamente, ó organizações de direitos humanos, aqueles em Gaza não são seres humanos como os que estão no Ocidente. As crianças na Palestina não têm o direito de ler, viver e brincar na rua. Ou organizações de imprensa internacionais. Os jornalistas, cujos escritórios foram invadidos e assassinados ao vivo por Israel, não são seus colegas. Ó Nações Unidas, o que mais vocês estão esperando para impedir o genocídio em Gaza? Para pôr fim a essa opressão, a essa barbárie? O que mais você está esperando para parar a rede de massacre que arrasta toda a região para a guerra, colocando em risco a vida de seus próprios cidadãos, junto com o povo da Palestina? Ou vocês que dão apoio incondicional a Israel? Por quanto tempo mais vocês suportarão a vergonha de assistir a este massacre e de serem cúmplices dessa brutalidade? Meus queridos amigos, enquanto crianças morrem em Gaza, em Ramallah, e bebês perdem a vida em incubadoras, infelizmente, a comunidade internacional tem falhado miseravelmente. O que acontece na Palestina é, veja, um grande indicativo de um colapso moral. Acredito que todos os povos do mundo, os líderes dos países e as organizações internacionais devem refletir sobre este quadro doloroso. Aqui quero dizer uma verdade. De forma clara e direta, o governo de Israel, desconsiderando os direitos humanos fundamentais, está realizando uma limpeza étnica e um genocídio evidente contra um povo, ocupando suas terras. Passo a passo, os palestinos, cujos direitos mais básicos, como a liberdade e a independência, foram usurpados, utilizam de forma extremamente justa seu direito legítimo de resistência contra essa ocupação e as atividades de limpeza étnica, a justa e legítima resistência do povo palestino contra aqueles que ocupam suas terras não pode ser considerada ilegítima ou injusta. É nobre, é digna, é heroica e corajosa. Saúdo de coração meus irmãos palestinos, que bravamente defendem suas pátrias, mesmo que isso custe suas preciosas vidas. A única razão para a agressão de Israel contra o povo palestino é o apoio incondicional e contínuo de um punhado de países a Israel. Os países que têm influência sobre Israel estão claramente se tornando claramente cúmplices desse massacre, com a política de um pé em cada canoa. Aqueles que supostamente lutam por um cessar-fogo na frente do palco continuam enviando arma e munições para Israel. Nos bastidores,
permitindo que seus massacres prossigam. Isso é incoerência e falta de sinceridade. Veja, há um documento que vai e vem desde maio. A Hamas anunciou várias vezes que aceitou a proposta de cessar-fogo. Mas o governo de Israel continua a dificultar as coisas, sempre encontrando uma desculpa. E demonstrou de forma muito clara que é a parte que não deseja a paz, especialmente ao assassinar covardemente o interlocutor com quem estava negociando, enquanto afirmava estar mais próximo de um cessar-fogo. Não se deve dar mais crédito às manobras de procrastinação e engano de Israel. Em um ambiente onde a Resolução 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas não está sendo aplicada, devem ser consideradas medidas coercitivas contra Israel. A postura de Israel mais uma vez demonstrou de forma clara, precisa, detalhada e inequívoca que é necessário que a comunidade internacional desenvolva um mecanismo robusto, eficaz, abrangente e detalhado de proteção para os civis palestinos, assim como Hitler foi detido pela Aliança da Humanidade há 70. Netanyahu e sua vasta rede de assassinatos, violência, opressão e injustiça também devem ser parados pela Aliança da Humanidade. Acreditamos firmemente que a autorização para o uso da força, conforme previsto na Resolução da Assembleia Geral de 1950 sobre a União pela Paz, deve ser necessariamente considerada, implementada e executada de forma abrangente, detalhada, minuciosa e completa em todos os aspectos. Neste processo, um cessar-fogo urgente e duradouro deve ser estabelecido. A troca de reféns deve ser realizada. A ajuda humanitária deve ser enviada a Gaza de forma desimpedida e ininterrupta. É imprescindível estender uma mão de ajuda ao povo de Gaza, que está lutando para sobreviver em condições extremamente difíceis, antes do inverno, quando as condições vão piorar ainda mais. Veja, atualmente, 70% das fontes de água em Gaza e 75% dos fornos foram destruídos. 95% dos centros de saúde foram danificados parcial ou totalmente. 150 mil residências foram completamente destruídas, enquanto 200 mil residências foram parcialmente destruídas. 80 mil residências se tornaram inabitáveis. A poliomielite e a hepatite, entre outras doenças infecciosas, estão aumentando. O povo de Gaza só consegue acessar um quarto da quantidade de ajuda de que precisa. Como Turquia, desde o primeiro dia, continuamos nossas atividades de ajuda humanitária para nossos irmãos palestinos, com mais de 60 mil toneladas de ajuda. A Turquia é o país que mais envia ajuda a Gaza. Da mesma forma, ao interromper as transações comerciais com Israel, demonstramos nossa sensibilidade em relação a essa questão. Estamos ao lado do povo e do governo do Líbano, que recentemente enfrentaram um aumento no ataques de Israel. Agora todos nós sabemos essa verdade. Podemos ver esta verdade. Aqueles que mataram 41 mil pessoas, desde quem deu a ordem até quem puxou o gatilho e deixou a bomba, não poderão ter suas consciências em paz, sem prestar contas pelos crimes que cometeram. Os bilhões de dólares em danos causados nas cidades que foram destruídas e transformadas em escombros devem, sem dúvida, ser reparados pelos responsáveis. E isso acontecerá. Apoiamos-nos ao processo movido pela República da África do Sul na Corte Internacional de Justiça, para que os crimes cometidos por Israel não fiquem impunes. Na ação de intervenção que estamos movendo, tomaremos todas as medidas necessárias para que a justiça seja feita. Estamos lutando e lutaremos com todos os meios legais para que o sangue da nossa filha Aysenur, desde Eiji
que foi atingida na cabeça por soldados israelenses durante um protesto pacífico em Nablus não fiquem impunes. Embora um cessar-fogo em Gaza seja uma necessidade urgente, o verdadeiro fim é a ocupação dos territórios palestinos por Israel. A criação de um Estado palestino independente, soberano e com integridade geográfica, tendo Jerusalém Oriental como sua capital, não pode mais ser adiada. Com base nas fronteiras de 1967, de fato, quero que se saiba que estamos acompanhando de perto os crescentes ataques à nossa primeira quibla, à Mesquita Al-Aqsa e ao Santuário Sagrado. Ao dizer tudo isso, não estou falando nesta tribuna com a linguagem do Hamas. Aqui falo com a coragem que derivei da minha história e da postura consciente e justa dos meus antepassados. Porque somos uma nação que, ao longo da história, sempre esteve ao lado dos oprimidos e contra os opressores e a opressão. Há aproximadamente 500 anos, acolhemos os judeus que fugiram da Inquisição, assim como os judeus que escaparam dos campos de concentração de Hitler. Como país e nação, digo abertamente que não temos qualquer hostilidade em relação ao povo de Israel. Como podemos nos opor ao fato de que os muçulmanos são alvo apenas por causa de suas crenças? Estamos igualmente contra o antissemitismo. Nosso problema está, de forma alguma, nas políticas de massacre do governo de Israel. Nosso problema é, assim como há 5 séculos, novamente com o opressor e a opressão. Que todos saibam que não hesitamos em clamar pela verdade. Embora algumas pessoas fiquem incomodadas, não temos medo de dizer a verdade. Se Deus quiser, continuaremos a apoiar os justos até o fim e a dizer a verdade, mesmo que seja dolorosa. Agradeço a todos os corajosos que, sem distinção de crença, país, língua ou religião, demonstraram solidariedade ao povo da Palestina, enchendo as ruas quase todas as semanas e levantando suas vozes contra o massacre em Gaza, e especialmente aos jovens universitários. Prezados delegados, infelizmente, no 14º ano do conflito, a Síria ainda está longe da estabilidade. A situação econômica e humanitária no país, sob o domínio de organizações terroristas e separatistas, continua a ser grave. Desejamos que o processo político avance de maneira positiva e que a conciliação nacional seja alcançada. Com base na Resolução 2254 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, estamos decididos a manter nossa postura a favor de um diálogo realista, com sinceridade, enquanto nosso vizinho, Iraque, continua sua luta contra o terrorismo, está dando passos firmes em direção ao desenvolvimento, à reconstrução e à reintegração da região. A comunidade internacional deve apoiar um pouco mais os esforços do Iraque, a implementação de iniciativas que beneficiem toda a região, como o projeto de caminho para o desenvolvimento. É extremamente importante. Nesse contexto, o sucesso de todos esses esforços depende da eliminação da ameaça terrorista no Iraque, especialmente do PKK. Acredito que dar passos para revitalizar o plano de ação conjunto com nosso outro vizinho, o Irã, contribuirá para a criação de um ambiente de segurança e estabilidade na região. Enquanto a guerra na Ucrânia completa seu 3º ano, ainda estamos longe de estabelecer uma paz justa e duradoura. À medida que a corrida armamentista acelera, o espaço para a diplomacia está se tornando cada vez mais restrito. Aumentaremos ainda mais nosso apoio aos esforços para encerrar, com base na integridade territorial e soberania da Ucrânia, por meio da diplomacia e do diálogo. Novamente, neste processo,
Continuaremos a aplicar rigorosamente a Convenção de Montreux sobre os estreitos. Apoiamos o processo de paz entre o Azerbaijão e a Armênia e desejamos que os trabalhos resultem em boas notícias o mais breve possível. A Turquia está dando passos mútuos e positivos também no âmbito da Armênia. Desenvolvimentos que podem ser registrados no processo de paz entre o Azerbaijão e a Armênia também terão um impacto positivo no processo de normalização entre a Turquia e a Armênia. Prezados amigos, estamos desempenhando um papel construtivo para o bem-estar e a paz dos Balcãs, da qual somos uma parte inseparável e atuamos em estreita colaboração com todos os atores da região. Como membro do Conselho de Direção do Conselho de Implementação da Paz, ele enfatiza a importância da soberania, da unidade política e da integridade territorial da Bósnia e Herzegovina em todas as plataformas. Estamos, especialmente, continuando nossa contribuição para a Operação O 4 Altério. Estamos mantendo com sucesso o Comando K4, que assumimos no ano passado. Apoiamos o processo de diálogo entre Belgrado e Pristina. Queremos ver o Mar Egeu e o Mediterrâneo Oriental como uma região de estabilidade e prosperidade, onde os interesses legítimos de todas as partes envolvidas sejam respeitados. A delimitação das áreas de jurisdição marítima, de acordo com o direito internacional, a liberdade de navegação e segurança, bem como o comércio marítimo, são questões que, acima de tudo, promovem o desenvolvimento da cooperação em benefício comum de toda a região. A Turquia está pronta para uma cooperação construtiva em todas as áreas, especialmente em energia e meio ambiente. Esperamos a mesma abordagem de nossos vizinhos. O papel fundamental da Turquia, que possui a mais longa costa do Mediterrâneo Oriental, é inegável. No mar territorial, declarado ao norte e a oeste da ilha de Chipre, existem direitos dos cipriotas turcos em torno de toda a ilha. Já se passaram 50 anos desde a Operação de Paz do Chipre e 61 anos desde que a questão do Chipre surgiu como resultado da usurpação do Estado de parceria pelos gregos. Desde aquele dia, a paz e a tranquilidade prevaleceram na ilha. A parte que sempre demonstrou uma vontade sincera de trazer uma solução justa, duradoura e sustentável para a questão de Chipre foi, sem dúvida, os cipriotas turcos. E a Turquia, o modelo de federação, já perdeu completamente sua validade na ilha. Existem dois estados distintos e dois povos distintos. Os direitos adquiridos dos turcos cipriotas, como a igualdade soberana e o status internacional igualitário, devem ser revalidados. O isolamento deve chegar ao fim hoje. A comunidade internacional. Hoje, convido, mais uma vez, a comunidade internacional a reconhecer a República Turca do Norte de Chipre e a estabelecer relações diplomáticas, política e econômicas. Estamos fornecendo apoio ativo para a restauração da estabilidade na Líbia e para a preservação da unidade e integridade do país. Convidamos todos os estados a se posicionarem sinceramente ao lado da Líbia neste período delicado e a contribuírem para a construção de confiança entre as partes. Devemos nos esforçar mais para acabar com os conflitos no Sudão. Todos nós temos a responsabilidade de garantir assistência humanitária de forma eficaz e segura para milhões de sudaneses deslocados devido aos conflitos. A África possui um grande potencial devido à sua população jovem e dinâmica, ricos recursos naturais e vastas terras férteis. Apoiamos os esforços dos povos africanos para a paz e estabilidade e desenvolvimento do continente, com base nos princípios de parceria igualitária e respeito mútuo. Continuaremos a estar em plena solidariedade com nossos irmãos africanos. Estamos fortalecendo nosso engajamento com organizações regionais, como a União dos Países do Oceano Índico
e o Fórum das Ilhas do Pacífico, e outras importantes, começando pela Ásia. Estamos mantendo viva nossa determinação de desenvolver relações com o BRKS, que reúne economias emergentes, e de forma contínua e duradoura. Compartilhamos uma história profunda com os países da Ásia Central. Estamos fortalecendo ainda mais nossa cooperação em bases bilaterais e multilaterais. Nossa Organização dos Estados Turco está se tornando cada vez mais um centro de atração. Os membros observadores, com a contribuição da Hungria e da República Turca do Norte de Chipre, estão se tornando um modelo exemplar de cooperação. Como mundo turco, fortaleceremos ainda mais nossa unidade e solidariedade. Estamos em diálogo próximo com a China para proteger os direitos e liberdades fundamentais dos turcos uigures, com os quais temos fortes laços históricos, culturais e humanos, dentro do respeito à soberania. Estamos nos esforçando para levar os laços amistosos que estabelecemos com todos os países da América Latina e das Ilhas do Caribe a um nível mais avançado. Preciosos colegas, precisamos trabalhar juntos para eliminar a injustiça global, a compreensão de que ninguém deve ficar para trás em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É orientadora para esses esforços. As atividades da Turquia, que é um dos países que mais contribui de maneira significativa em relação à sua renda nacional, estão contribuindo de forma concreta para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Apoiamo-no em todas as plataformas internacionais, incluindo o G20, em trabalhos que promovem um crescimento e desenvolvimento justo, inclusivo e sustentáveis. Acreditamos que todas as nações devem se beneficiar igualmente do poder transformador de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial, o Banco de Tecnologia das Nações Unidas, que hospedamos para os países menos desenvolvidos. É uma manifestação concreta de nossos esforços nessa direção, de maneira abrangente. No entanto, os ataques cibernéticos terroristas realizados na semana passada contra o Líbano também mostraram como essas tecnologias podem se transformar em armas letais. Estamos abordando a mudança climática com uma abordagem semelhante. Veja, nenhum país pode demonstrar a redução de emissões e o processo de adaptação às mudanças climáticas sozinho. Os principais aspectos para os países em desenvolvimento são o financiamento, a transferência de tecnologia e o desenvolvimento de capacidades. Acredito que a cúpula climática COP29, que será realizada em Baku, contribuirá para a importante solução dessas questões, com uma visão de um mundo mais sustentável e limpo. Levamos o movimento de zero resíduos, que iniciamos sob a proteção de minha esposa, a senhora Emine Erdogan, a uma dimensão global, com a decisão aprovada por unanimidade na Assembleia Geral das Nações Unidas, co-apresentada por 105 países. Aqui, convido todos os países, organizações internacionais e organizações da sociedade civil a se unirem ao nosso movimento. Vemos que o islamismo e a xenofobia, assim como o racismo, estão se espalhando pelo mundo como uma erva daninha venenosa. Quase não há um único dia em que não testemunhemos ataques à nossa comunidade e ao nosso sagrado livro, o Alcorão. No coração da Europa, as casas das pessoas estão sendo incendiadas devido às suas identidades étnica e religiosas. Suas vidas estão sendo ameaçadas. Seus direitos mais básicos estão sendo claramente usurpados. Ninguém pode realmente ignorar mais esse perigo crescente. Esperamos que, conforme previsto na proposta de resolução aprovada em 15 de março de 2024, um representante especial para a luta contra a islamofobia seja nomeado o mais breve possível nas Nações Unidas. Prezados amigos, hoje quero chamar mais uma vez a sua atenção para um perigo que mencionei neste púlpito no ano passado. Os ataques à instituição familiar, que é o pilar fundamental da sociedade, estão se intensificando cada vez mais. 2024, o escândalo
apresentado na abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, revelou de maneira significativa as dimensões da ameaça global que enfrentamos como humanidade. Crianças inocentes de todas as idades e crenças foram usadas como ferramenta na propaganda de um evento esportivo assistido por centenas de milhões de pessoas, que foi dessexualizado de maneira muito feia. Essas cenas ruins feriram profundamente não apenas o mundo católico e cristão, mas também os muçulmanos e todos aqueles que têm respeito pelo sagrado. A questão da dessexualização se transformou em uma imposição global, mais do que uma escolha, tornando-se uma verdadeira guerra contra o sagrado e as oportunidades. Diante desse projeto de destruição, qualquer pessoa que levante a voz ou reaja, mesmo que minimamente, está sendo silenciada e se tornando alvo de campanhas de linchamento. A Turquia está determinada a romper e resistir a esse cerco, custe o que custar. Com esse objetivo, a Turquia se tornou membro do grupo de amigos da família nas Nações Unidas. Inshallah, não nos deteremos em defender a família, a humanidade e a natureza, em solidariedade com os outros países membros. Estou convidando os países que compartilham as mesmas preocupações que nós a se unirem a essa luta. Com esses pensamentos, desejo que a 79ª Assembleia Geral seja uma bênção para toda a humanidade. Saúdo a todos vocês, mais uma vez com amor e respeito. Fiquem bem.